números falam, mas alguns empresários preferem não dar atenção. Ou porque confiam demais na própria intuição, ou porque não entendem nada de contabilidade gerencial e acabam achando difícil demais acompanhar os números do próprio negócio. Meu convidado viaja pelo país ajudando empresas a entender melhor os seus balanços, por exemplo. E por causa disso aprendem a prever e a evitar problemas. Está conosco o professor e consultor de empresas Antônio Lopes de Sá. Lopes de Sá é contador, administrador e economista e tornou-se também doutor honoris causa em letras por uma universidade de Londres e novamente doutor, mas agora em ciências contábeis por uma grande faculdade brasileira. Lopes de Sá também é autor de dezenas de livros, palestrante, já recebeu homenagens de muito prestígio ao longo da carreira. E não dá nem para citar, olha, nem 5% do que ele já conquistou aqui no programa. Por isso, eu convido todos vocês a acessar o site do professor, combinado? Professor, vamos lá. Empresários querem ter sucesso, lucro, mas não querem entender de contabilidade gerencial. Eu vejo, pela minha experiência como jornalista, que o empresário funda um negócio, em geral, em uma área pela qual ele está envolvido, até emocionalmente, um negócio que ele participa e acredita, mas ele sempre deixa os números de lado. Esse não é um bom caminho? O problema da informação é fundamental para se guiar um negócio. Você já imaginou dirigir um automóvel sem olhar para o velocímetro, sem olhar para o odômetro, sem olhar se a gasolina vai faltar? Não. Imagina com o para-brisas tapado. Como é que se dirige sem olhar para frente? Então, o importante não é só a informação, é saber o que vai fazer com ela. Para que ela serve, né? Para que serve. Porque a maioria dos empresários, especialmente um empresário de pequeno e de médio porte, esse é o que precisa mais assistência. Porque as empresas de grande porte, em geral, estão muito bem assistidas por profissionais de nome, né? Tem departamentos inteiros para cuidar das suas finanças e da contabilidade, né? Exato, mas o pequenininho não. Esse é o que realmente precisa de maior atenção. O que seriam as informações mais importantes que ele não pode ir para casa antes de pegar uma planilha, antes de consultar a internet ou o contador dele? Antes de ir para casa, ele não pode deixar de olhar que informações do negócio? Bom, as informações se dividem em dois grandes grupos, principalmente. As de ordem financeira, pagar e receber, e as de ordem de custos, ou seja, formação de preço. Porque quem não está orientado como faz o seu preço pode gastar mais. Né? Acha que está tendo lucro, mas não está nem cobrindo o custo às vezes, né? Exatamente. Muitas vezes, porque o grande problema que existe, que a gente constata na vida prática, é o seguinte: o pequeno empresário, ele era, por exemplo, um bom funcionário de uma empresa. Ele era um bom vendedor, não é? Ou ele era um bom gerente. Então ele conhece onde compra, conhece para quem vende, não é? Então ele do processo, né? Então falou, eu vou fazer para mim. E monta o negócio dele. E ganho mais. Ganha mais. Agora, o que acontece na prática? Como ele tem noção comercial, mas não tem, às vezes, noção de administração e de contabilidade, ele então fracassa. Então o que acontece? Cerca de 60% das empresas pequenas falecem antes de 2 anos. A mortalidade infantil das empresas é enorme. As pequenininhas vão embora. Agora, as pequenas, aonde o empresário procura ser assistido, porque o assessor, quando alguém procura um assessor contábil, ele tem que procurar o quê? Um companheiro de trabalho. Para dividir o peso de uma decisão, por exemplo, exatamente. Né? Eu, quando montei meu escritório, já fazem muitos anos, eu nunca me limitava a mandar só um balancete para o cliente. Eu ia conversar com ele. Então eu dizia para ele, olha, você comprou demais. Esse excesso de compra, como você não tem recurso seu, e como está pesando o seu estoque, você tem estoque demais, você foi procurar dinheiro de banco. Ora,
o banco está te cobrando tanto. Isso representa tanto do seu lucro. Então você está trabalhando para o banco, você não está trabalhando para você. Compra menos. Vou te dar aqui qual é o limite que você pode comprar. Pelo que você está vendendo e no prazo que você está vendendo, porque não é só vender, é o tempo em que o dinheiro volta para você. Agora, além de ter uma assessoria contábil, por exemplo, como o senhor está sugerindo, ele precisa fazer um cursinho mesmo? Não, vou dizer um técnico em contabilidade, que é um cursinho de 2 anos, se não me engano, até uma faculdade mesmo. Mas cursos pequenos, para ele entender a nomenclatura, pelo menos, que um contador vai usar com ele. É necessário isso? Eu acho necessário. Olha, um dos pais da administração, que a administração chamada científica, quer dizer, quando a administração passou à área da ciência, porque antes era só intuitiva, mas quando ela passou à área da ciência, um dos pais foi o americano Taylor e o francês Fayol, Henri Fayol. O Fayol, por exemplo, fez uma tabela do que é que um homem de negócio precisa conhecer. Então ele tem que conhecer, por exemplo, 40% da técnica. Isso era começo de 1900, professor, não era isso? Exatamente. E até hoje nós ainda estamos discutindo esse assunto aqui, um século? Um século. Havia falta de cultura. Devia todo mundo saber disso já, né? Todo mundo saber. E o que ele disse, então, nessa lista? Ele disse que pelo menos 5% do conhecimento deve ser de contabilidade para um empresário. Agora, se o empresário, por exemplo, o empresário não quer se meter a entender, ele deve procurar quem entenda e fazer dele o seu companheiro. Aí é o papel do assessor. Mas ele também não pode entregar a análise toda na mão de um profissional. Porque se ele perde esse profissional por 1000 razões, né? Ele tem que entender um pouco, não tem jeito de sair disso, né? Não, ele tem que ter um discernimento, não é? Para que ele possa formar os seus conceitos, não é? Quer dizer, o que é um conceito? O conceito é uma atribuição de raciocínios a alguma coisa. Quando você conceitua aquela máquina, você colocou na sua mente todas as utilidades, todas as qualificações da máquina para, então, dar um nome àquela máquina. E acaba dando a ela uma importância dentro da sua decisão, né? Vai ser maior ou menor. Então, o empresário precisa ter esse discernimento. Voltando nos pontos que o senhor disse que os problemas principais na gestão da empresa podem ser divididos em financeiros e contábeis. Nos financeiros, contas a pagar e receber, e no contábil, principalmente, o senhor chegou a citar estoque. Seria o estoque o problema mais importante, que é a formação de preço? Aliás, um componente, né, da formação de preço. No comércio, a questão é envolvida só ao comprar e vender. Mas na indústria, há o processo da transformação. O fazer, né? Esse é que é complexo. Há um erro de entendimento entre os pequenos e os médios, de que ter contabilidade de custos é só para grande empresa. Isso é mentira. A pequena empresa pode ter rudimentarmente os seus cálculos em Dá para você explicar rapidamente como é que se faz? Dá. O que é o custo de alguma coisa? Por exemplo, esse vestido que você está com ele, qual é o custo dele? O custo dele é o pano, né? Os botões, que são matérias auxiliares. O pano é a matéria-prima, porque ele é feito de pano. Isso. Não é a matéria-prima. Esse não pode faltar. É a principal. Isso. Muito bem. Então, você não tem árvore que você vai lá e colhe vestido. A natureza não dá vestido. Então, alguém fez. Ainda tem o talento de Vitor Zenck, que é um grande estilista, que está aqui também nessa história, nessa roupa. Tudo isso tem valor, né? Tem valor. E tudo isso é custo. O custo é o somatório de tudo que você gasta para obter uma utilidade. O senhor acha que tem empresas que, por exemplo, se esquecem de contabilizar aí, quando vão calcular o custo, alguma etapa do custo real de um fazer, de uma produção? Pode acontecer. Pode acontecer se não houver organização. Por isso é que o custo precisa de organização. Por exemplo, pode estar esquecendo de contabilizar o preço da manutenção daquela máquina que faz a roupa. E aí ele está vendendo por 100, quando devia vender por pelo menos 105 determinado produto. E está tirando de onde? Do lucro dele, né? Do lucro dele. Agora, é aí que eu ia chegar.
E existem modalidades simples de você obter o custo. E existem modalidades complexas. Quanto mais você analisar, e mais complexidade você precisa. Então você pode fazer um funilzinho para ter só o que é super necessário. Por exemplo, quanto que gastou de pano, quanto gastou de botão, quanto você gastou de pessoal. E quantas peças você obteve. Para saber esse custo, chama-se custo primário. Por quê? Porque existem gastos que não ficam aí no seu vestido. Por exemplo, no seu vestido não está a eletricidade que supriu a máquina. Professor, nós vamos ter que interromper a aula. Porque o tempo acabou. Mas olha, eu vou deixar para vocês agora o contato do professor, que vai ser o site no qual vocês vão passear e conhecer um pouco dessa história toda. Professor, você teria tempo para responder algum e-mail que chegar, de quem não entendeu? Então pronto, o professor, ele não dorme mesmo, viu gente? Ele passa a madrugada trabalhando, escrevendo as dezenas de livros que ele publica todo ano. Então vamos lá, lopesdesá.com.br. Esse é o site com todas as informações sobre a trajetória dele e também o nosso tv@mesadenegocios.com.br para você nos mandar o e-mail que nós vamos encaminhar para o professor e você vai ter a sua resposta. Professor, muito obrigado, viu? Nada. Até uma próxima entrevista. Tá bem, obrigado a você.